Jesus estaria perguntando o seguinte: vocês conseguem beber mais do que eu sem ficar embriagado? Saudação internauta, mais um vídeo aqui no canal. Hoje comentando um pouquinho sobre tradução, né? De vez em quando eu estou lendo alguma coisa sobre tradução, né? Algum livro, algum comentário, enfim, analisando alguma coisa. Recentemente estava lendo uma questão sobre tradução, dentro do processo de, como eu já comentei aqui no canal, que você tem pelo menos dois tipos de tradução: uma tradução literal, né, que é exatamente o que está ali, a forma do idioma, né, original, e a tradução um pouco mais que chama de idiomática, ou enfim, né, ou então dinâmica, né, mais dinâmica assim. Então, o que é dito basicamente é que você não tem hoje uma tradução que seja 100% literal, nem uma tradução que seja absurdamente dinâmica, sem um pouquinho aqui e ali, né? Ou seja, raramente você tem essas traduções, melhor dizendo, né? Alguns autores chegam a dizer se por acaso tem, se existe essa tradução assim, né? Mas em deixar na possibilidade aqui em aberto, né? Que raras traduções você consegue ver nessa pegada aí. Então, dentro disso aqui, quero passar para vocês uma história que eu vi sobre tradução, em que o autor, né, na verdade o tradutor, ele pegou e traduzindo ali um texto de Marcos capítulo 10, versículo 38, naquele texto que fala sobre o pedido da mãe dos filhos de Zebedeu, ou então os filhos de Zebedeu chegando lá, Tiago e João, dizendo: Senhor, nós queremos fazer um pedido que no teu reino cada um de nós assentemos um à tua direita, outro à esquerda, enfim. E aí ele diz: olha, vocês sabem o que vocês estão pedindo? E aí eles disseram: olha, sim, sabemos. E ele diz: vocês estão prontos? Vocês conseguem beber o cálice que eu estou para beber aqui? Ou que eu estou bebendo? Então, esse texto foi traduzido para um dialeto, lá, uma língua africana, e só que o costume naquela língua, naquele idioma ali, né, naquele dialeto, né, naquele povo, era que essa expressão significava o seguinte. Então, Jesus estaria perguntando o seguinte: vocês conseguem beber mais do que eu sem ficar embriagados, né? Vocês conseguem beber mais do que eu, né? Então, obviamente, a tradução ficou totalmente fora daquilo que Jesus colocou lá nos evangelhos. Então, o autor talvez quis ser muito literal ali o que estava escrito, mas quando passa isso aí para outra língua, a coisa já desandou totalmente, né? Então tem essas dificuldades. Aí Jesus passou a incentivar a bebida, dizendo: ninguém bebe mais do que eu aqui. E aí isso aí com certeza começou aí a estimular a questão da bebedice, né? Estar bebendo aí até se embriagar, saber quem bebe mais, quem bebe menos, tá? Então tem esses problemas, né? E, por exemplo, em algumas línguas africanas, assim, enfim, isso acontece muito com língua, dialeto indígena, por exemplo, né? Então você tem situações em algumas línguas em que a maioria dos verbos ali, eles funcionam na voz passiva. Então o autor vai ser fiel ao original, e ele passa aqueles verbos na voz que estão na voz ativa, ele vai passar na voz ativa para a língua receptora. Só que nessa língua receptora, como eu acabei de dizer, a maioria dos verbos, esmagadoramente, estão na voz passiva, que é onde o sujeito, em tese, né, é um conceito mais básico possível, o sujeito está sofrendo uma ação ali, tá bom? E aí ele vai causar um certo problema, ou seja, ali na língua receptora, aquela leitura não vai ficar natural, porque não é natural da língua os verbos aparecerem ali na voz ativa. Então, tem todas essas questões. Assim, o processo de tradução é um processo bem complexo, né? As pessoas acham que é só pegar e traduzir qualquer coisa ali, é muito fácil fazer e tal, mas é um processo bem difícil, você tem que conhecer muita coisa mesmo aí, tá? E é bem verdade que os tradutores, nas nossas traduções, eles acrescentam uma palavra e outra aqui e ali, eles decidem se um verbo vai ficar na voz passiva, na voz ativa, eles vão decidir a questão de um tempo verbal, vai para onde, isso aí eles vão decidir. Em alguns casos ali, eles vão realmente adicionar palavras para fazer sentido, ou seja, aquela palavra não está no original, que é aquilo que as pessoas que não conhecem muito do assunto, elas vão pegar e vão ficar dizendo: isso aqui não está no original, tá? Aqui está tudo errado, não está no original. Tá? Então você precisa conhecer como funciona mais ou menos um processo de tradução, em que os tradutores realmente eles vão colocar palavras ali, em alguns casos, dependendo da língua, dependendo da situação, para fazer sentido dentro daquela língua, tá? Então não é um processo tão simples, e hoje o que a gente observa muito é um desrespeito total às traduções, aos tradutores, as pessoas: isso aqui está totalmente errado, essa tradução está completamente errada,
o que realmente é um erro, tá? Então, valeu, espero que você tenha aí gostado dessa abordagem. Até o próximo vídeo, valeu, fui!